Esse é o módulo 2 do curso Boas Práticas com Estudantes Neurodiversos. Orientações para docentes do ensino superior. O módulo 2 é intitulado Estudante Neurodiverso no Ensino Superior e Legislação. As estatísticas da educação brasileira nos mostram que, ao longo dos anos, o ingresso de estudantes neurodiversos na educação superior está aumentando. Mas será que o percentual de pessoas neurodiversas na população aumentou? Não necessariamente, e vamos entender o porquê. O aumento de ingressantes neurodiversos, ele está relacionado a 5 fatores principais. Primeiro, diagnósticos médicos mais precisos, a intervenção precoce e multidisciplinar que permite a melhora na qualidade de vida do indivíduo, incluindo as suas relações sociais e o seu desempenho cognitivo e escolar, a aplicação de estratégias didático-pedagógicas que contemplam diversas formas de aprendizagem e vão possibilitar, então, uma inclusão plena no ambiente escolar, uma inclusão educacional plena, a legislação e políticas públicas que garantem os direitos e reconhecem as especificidades do aprendizado dessas pessoas e, por fim, o avanço tecnológico, que vai permitir não só um maior acesso à informação, mas como também uma maior flexibilidade nas ações educacionais. Legislação que garante o acesso à educação superior do estudante neurodiverso. O acesso à educação no Brasil é garantido a todos os cidadãos pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDB. No caso do ensino superior, o artigo 44 da LDB, em seu parágrafo 1º, nos diz que o ingresso nessa etapa de formação se dará por processo seletivo, organizado e publicizado pela instituição de ensino superior. Portanto, após a conclusão do ensino médio, qualquer pessoa que fizer opção pelo ingresso no ensino superior terá que passar por processo seletivo, independente de ser uma pessoa com deficiência, uma pessoa neurodiversa ou não. O candidato com deficiência ou com algum transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem o direito de solicitar o atendimento especializado no processo seletivo, desde que ele apresente a comprovação médica, o laudo médico da condição declarada. No caso do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, há alguns tipos de atendimento especializado que estão previstos para candidatos neurodiversos. Por exemplo, ledor de prova e transcritor de respostas, tempo adicional de 60 minutos por dia de prova e uma sala reservada para realizar as provas. E como que o estudante, então o candidato neurodiverso, pode solicitar o atendimento especializado? Durante a inscrição no Enem, é necessário informar qual a condição que gera o benefício do atendimento especializado e qual a necessidade para a realização do exame. Os candidatos, então, conforme nós inclusive mencionamos anteriormente, devem apresentar, anexando ao pedido, laudos médicos que comprovem o direito a esse atendimento especializado e a sua condição. Quem tem o direito de solicitar adaptações didático-pedagógicas na instituição de ensino superior? Aqui no caso, não mais o candidato, porque ele já ingressou a partir do processo seletivo, já está na instituição de ensino superior, então quem tem o direito de solicitar essas adaptações? Qualquer estudante que apresente laudo médico à instituição de ensino superior, atestando a necessidade de atendimento especializado ou de adaptações didático-pedagógicas específicas, Estamos falando aí da mesma coisa. Ele vai estar amparado nos termos da legislação, da mesma forma que estava previsto no exame de seleção
como nós demos aí o exemplo do Enem. No Brasil, vigora o sistema educacional inclusivo. É muito importante que a gente faça esse destaque. Esse sistema educacional inclusivo, que vigora em nosso país, está previsto na Constituição Federal, nas normas gerais da educação, tanto na LDB quanto em legislação correlata, e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Portanto, é dever das instituições públicas e privadas de ensino, de qualquer nível, etapa e modalidade educacional, promover a inclusão e eliminar barreiras. Essas barreiras podem ser arquitetônicas, atitudinais, urbanísticas, tecnológicas, comunicacionais, metodológicas e outras. Então, tem que eliminar barreiras que impeçam, dificultem ou limitem o acesso, a permanência e a participação plena e efetiva do educando que apresente necessidades educacionais especiais, independentemente de a condição diagnosticada ser permanente ou transitória, com vista a garantir o direito fundamental à educação. Esse é o texto do artigo 6º da Constituição Federal. Nós extraímos apenas esse artigo, mas essa prerrogativa de um sistema educacional inclusivo, que atenda, ou se adapte para receber esses estudantes, eles estão previstos em vários textos de várias leis brasileiras. Portanto, está claro aqui com relação a quem tem o direito de solicitar adaptações didático-pedagógicas nas instituições de ensino superior. As pessoas neurodiversas são pessoas com deficiência? Não necessariamente. Para todos os fins legais, as pessoas neurodiversas consideradas como pessoas com deficiência são aquelas diagnosticadas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Para essas pessoas, a opção de ingresso no ensino superior por meio da reserva de vagas para pessoa com deficiência prevista na legislação federal, estadual ou municipal, conforme cada caso. Laudo médico será sempre obrigatório na matrícula. E independentemente da forma de ingresso, ou seja, se a pessoa entrou pela reserva de vagas ou pela ampla concorrência, a apresentação do laudo médico que comprove a condição de pessoa com deficiência dá ao estudante o direito de solicitar à instituição de ensino superior a presença de um mediador para acompanhá-lo nas atividades acadêmicas, incluindo nas suas avaliações. Já ouviram falar na palavra mediador? Quem é essa pessoa? Quem é esse profissional? Mediador é o profissional que atua nas questões sociais e de comportamento, na comunicação e linguagem, nas atividades pedagógicas e nas limitações motoras ou da leitura, conforme a necessidade do estudante. A previsão da presença do mediador para a pessoa com deficiência, ela está incluída na educação básica, na educação profissionalizante e na educação superior. O mediador, ele não substituirá o docente e nem realizará as atividades pelo estudante, mas tão somente dará suporte a ele. No caso de estudantes neurodiversos, somente aqueles que se enquadrem na previsão legal de pessoa com deficiência têm o direito de solicitar à instituição um mediador. E aí, especificamente para estudantes neurodiversos, os profissionais que fazem o papel de mediador, em geral, são pedagogos, psicopedagogos ou psicólogos. Bom, só para a gente resumir o que apresentamos nos últimos slides, nós temos adaptações didático-pedagógicas, que são um direito legal de todo qualquer estudante que apresente um laudo médico que comprove a sua necessidade, que comprove a necessidade de um atendimento especializado. Então, independente de ser pessoa com deficiência ou não,
Se a pessoa apresenta o laudo médico, o estudante apresenta o laudo médico que demonstre que ele precise de adaptações, há a obrigatoriedade de atendimento pela instituição de ensino superior. Se o estudante ele é pessoa com deficiência, e no caso de estudantes neurodiversos, são considerados pessoa com deficiência, pessoas autistas ou pessoas que tenham a deficiência intelectual. Então, nesse caso, esses dois grupos de estudantes neurodiversos têm o direito de solicitar a presença do mediador para auxiliar nas suas questões escolares e acadêmicas. Espero que isso tenha ficado claro para todos. Nós fizemos aqui uma seleção de leis, é uma seleção geral das leis que tratam dos direitos da pessoa com deficiência na educação e no mercado de trabalho, a título aí de esclarecimento, né? A legislação sobre o assunto ela é bem mais ampla, mas nós selecionamos aqui aquilo que consideramos as mais importantes e as mais abrangentes. Obviamente que existe uma previsão na Constituição Federal do nosso país, mas aqui nós destacamos as leis que estão relacionadas a isso para além da própria Constituição Federal. Então, nós vamos fazer os destaques em ordem cronológica, apresentando aqui a primeira, que é a Lei número 8.213, de julho de 1991, que é conhecida como Lei de Cotas, que prevê cotas para pessoa com deficiência em empresas com 100 ou mais empregados, com uma proporção, né? Isso aumenta a proporção que é decorrente aí do aumento de número de empregados, tem um aumento de número de vagas reservadas à pessoa com deficiência. A Lei número 9.394, de dezembro de 1996, que é a LDB, a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Ela garante às pessoas com deficiência o direito à educação em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, e as mesmas condições de socialização e desenvolvimento de habilidades cognitivas e competências socioemocionais que os estudantes sem deficiência. Damos um destaque também para a Lei número 13.146, de julho de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, nós temos aqui um marco e um avanço muito grande na garantia dos direitos das pessoas com deficiência no nosso país. Destacamos também a Lei número 13.409, de dezembro de 2016, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoa com deficiência em curso técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino, destacando que cada estado da federação ou município tem autonomia para organizar legislação própria sobre o assunto. O decreto número 9.508, de setembro de 2018, que reserva às pessoas com deficiência um percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. Também, como no caso acima, que cada estado da federação ou município tem autonomia para organizar legislação própria sobre o assunto. E é importante destacar que para qualquer prerrogativa legal, para todos os fins legais, a condição de pessoa com deficiência deve ser comprovada pelo laudo médico. Se houver interesse em saber mais sobre a legislação brasileira que trata dos direitos da pessoa com deficiência, nós sugerimos o acesso a esse endereço eletrônico que está apresentado aqui na tela. É o endereço eletrônico da Câmara dos Deputados. Então, há uma parte específica nesse endereço eletrônico onde constam o conjunto de leis, na verdade, que garantem o direito das pessoas com deficiência em nosso país. Sugerimos, então, que vocês acessem o site da Câmara dos Deputados para averiguar essa legislação.